Celine e Beatriz eram gêmeas idênticas. No entanto, elas começaram a desenvolver suas próprias personalidades quando chegaram ao ensino médio e até mesmo se matricularam em salas diferentes. Sua escola era enorme, então a maioria dos alunos e alguns dos funcionários não faziam ideia alguma de que elas eram gêmeas. Alguns só conheciam Celine e outros só conheciam Beatriz. Isso deu às meninas algumas vantagens, como a de às vezes se colocarem no lugar da outra em algumas aulas, e gostavam de enganar seus colegas de classe. Ninguém nunca notou nada, e isso era uma boa fonte de diversão para as meninas. Poderia continuar sendo assim até que elas viraram seus truques uma contra a outra. Você gostaria de ir ao baile comigo? Rick perguntou a Beatriz, e ela assentiu com a cabeça muitas vezes. Ansiosamente, as pessoas ao redor deles batiam palmas e todos pareciam felizes, exceto Celine. Quando ela descobriu sobre isso naquela noite, ela chorou em seu travesseiro, odiando que sua irmã tivesse caído nas graças de Rick antes dela. Eles estudavam juntos na aula de biologia e foram parceiros algumas vezes durante os projetos. Uma vez, Celine trocou de lugar com a irmã e conheceu o rapaz. Foi amor à primeira vista, mas ela não tinha ideia de que Rick já gostava de Beatriz. Então ele deve gostar de mim também, já que somos iguais. Será que ele notaria se eu fosse com ele para o baile de formatura? Eu poderia convencer Beatriz para trocar de lugar comigo. É isso que eu vou fazer. Celine pensou naquela noite e decidiu perguntar à sua irmã na manhã seguinte. Não, eu não posso fazer isso. Eu gosto de Rick. Eu sinto como ele realmente gosta de mim também. E temos que parar de trocar de lugar, Celine. É uma boa hora para nos concentrarmos nas nossas próprias vidas separadas uma da outra. Beatriz recusou-se a aceitar a ideia da irmã e balançava a cabeça. Seus olhos estavam tristes. Por favor, ele é tão legal. Por favor, tentava mais uma vez, Celine. Eu não posso acreditar que você irá fazer isso comigo, Celine. Que chato. Celine, ele me convidou. Ele me convidou também. As irmãs se entreolharam. Pare aí mesmo. Por favor, eu não vou trocar de lugar mais nunca, disse Beatriz, finalizando a conversa. Ela deixou cair uma lágrima e foi embora. Sua irmã, por outro lado, não ficou triste. Celine estava furiosa com sua irmã. Aquela era a primeira vez em sua vida que elas haviam discordado de algo. Isso ainda não tinha acontecido nenhuma vez e ela não podia acreditar. Beatriz, na época, já trabalhava meio período em uma sorveteria e, com o dinheiro que conseguiu juntar, comprou um vestido. Para deixar as coisas ainda piores, Celine havia gastado todo o seu dinheiro extra com comida e lanches. Ela não deixava a irmã perceber, mas seu ciúme era grande demais. Porém, ela fingia que estava tudo bem entre elas. Você não vai para o baile? Sua avó perguntou. Se eu tivesse economizado um pouco de dinheiro, nós poderíamos comprar-lhe um vestido de Goodwill ou algo assim. Não, vovó, eu não vou. Eu odeio danças. Vou ficar em casa e ler um livro. Celine balançou a cabeça e sorriu. Ok, querida. Naquela noite com a senhora, Fing saiu. Você tem a casa só para você. Isso soa bem? Sim. Sua avó riu e Celine assentiu. Naquela noite, sua avó partiu mais cedo para o seu jogo de bridge. E enquanto Beatriz estava indo para o banheiro para começar a se preparar, Celine fez algo louco. Ela pegou uma cadeira e colocou na maçaneta da porta de uma forma que sua irmã gêmea não seria capaz de abrir a porta do banheiro para sair. Em seguida, ela correu para o quarto delas, pegou o vestido de Beatriz e se vestiu. Rapidamente, ela fez a maquiagem. Celine, há algo de errado com a porta, Celine. Me ajude, vovó. Alguém! Beatriz continuou gritando, mas Celine ignorava os pedidos de ajuda grosseiramente, enquanto ela terminava a maquiagem e colocava seus sapatos e ignorou os gritos desesperados de sua irmã. Uma vez do lado de fora, ela não conseguia ouvir mais nada.
Então Celine correu para o local do baile para se encontrar com Rick e durante todo o baile fingiu que era Beatriz. No decorrer da noite, Rick estava segurando sua mão e dançando com ela. Era uma noite agradável. Mas, no entanto, uma vez que ela voltou para casa, sua avó a estava esperando em sua poltrona. "O que você fez?" Ela perguntou com seus braços cruzados em uma expressão azeda. "Nada, vovó. Eu estou voltando do baile de formatura. Foi incrível." Celine disse sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Celine, me fale tudo agora mesmo." A mulher mais velha exigiu, levantando-se da poltrona. Beatriz levantou as mãos. "Por favor, calma. Sente-se que eu vou explicar tudo. Por favor, a verdade toda." "Vovó, eu sou Beatriz." Celine resmungou, mentindo descaradamente, porque sua avó sabia que aquele era o vestido de Beatriz. "Pare com isso. Sua irmã chegou em casa chorando, dizendo que você roubou tudo dela." A mulher já idosa disse. Celine suspirou. "Bem, eu gosto do Rick. Eu queria passar esta noite com ele. Ele pensou que eu era Beatriz também, mas está tudo bem. Eu vou dizer a ele em algum momento e tenho certeza que vamos continuar nos vendo da mesma forma." Ela justificou. "Não está nada bem. Não vai ficar nada bem. Sua irmã foi embora. Ela fez algumas malas e me disse que estava indo embora para sempre desta casa, Celine." Sua avó cruzou os braços novamente. "O quê? Como assim foi embora? Isso é loucura. Ela está apenas emocionada. Logo, logo ela vai voltar." A idosa balançou a cabeça enquanto suas lágrimas molhavam seus lábios simultaneamente. "Você acabou de perder sua irmã. Tudo para um menino estúpido. Eu espero que você esteja satisfeita consigo mesma. Esta vontade vai assombrá-la para o resto de sua vida." Sua avó disse e lentamente se dirigiu para o quarto dela. Celine correu para o quarto e viu que sua avó não mentiu. Beatriz tinha esvaziado o guarda-roupa, levado os sapatos e outras poucas coisas que ela tinha. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela vai voltar. Para onde ela iria?" Ela perguntou a si mesma. De repente, suas mãos começaram a tremer. Celine sentou-se naquela noite na cama. Passaram-se algumas horas. Beatriz não retornou. Para onde ela foi? Ela estava desaparecida. Algumas semanas se passaram e ninguém sabia para onde Beatriz tinha ido. Celine também descobriu que estava grávida e ficou mais chocada ainda quando Rick perguntou se ela queria se casar com ele imediatamente quando descobriu. "Nossos filhos vão precisar que nós fiquemos juntos. Nós podemos fazer isso. Vamos nos casar." Ele disse de uma maneira tão brilhante e tão lindamente de se ouvir que o coração de Celine batia forte. Mas naquele momento ele ainda pensava que Celine era Beatriz. Mas para Beatriz, isso não importava agora. Nada importava, exceto seu filho. Ela estava grávida, e não Beatriz, e ela tinha que fazer o que era melhor para sua pequena família. Era o que ela pensava enquanto respondia assim. Eles se casaram em um tribunal e sua avó se recusou a participar da cerimônia. Mas ela prometeu nunca dizer nada ao marido da neta por causa do filho de Celine. Porém, ela não apoiaria ela nesta farsa. Celine pensou que não havia nada demais. Sua nova família era tudo o que ela precisava. E assim, ela também se afastou de sua avó. Cerca de 4 anos depois, ela foi forçada a implorar a sua avó por alguma informação sobre sua irmã. A avó, compadecida, a ajudou a localizar Beatriz e depois disso, ela teve que pedir para sua irmã um estranho e o maior favor de toda a sua vida. Sinto muito pela sua perda. Isso é terrível. Rick disse ao seu melhor amigo que acabara de perder seu pai. Eles estavam no cemitério e estavam assistindo o caixão ser baixado. Não posso acreditar que estamos na idade em que temos que assistir a essas coisas. É insano. Mark balançou a cabeça e olhou para o amigo com olhos solenes. Eu vou ficar aqui por mais algum tempo. Eu preciso ficar sozinho. Claro, homem, mas eu vou ficar por perto. Vou apenas dar um telefonema para minha esposa.
Já colocamos sua comida favorita na panela. Estamos lá para você, Rick. Rick assegurou ao seu amigo que se afastou de Mark caminhando em direção ao estacionamento do cemitério. Mas algo chamou a sua atenção. Beatrice Smith estava escrito em uma de suas lápides e ele congelou por alguns segundos. Mas como? Era o nome de sua esposa e seu sobrenome. Rick não conseguia parar de olhar para a lápide por alguma estranha razão, embora ele tivesse certeza de que sua esposa estava certamente esperando por ele em casa. É claro que alguém nesta cidade poderia ter tido esse nome. Ele se aproximou da lápide para olhar mais de perto. Foi quando ele olhou as datas gravadas. Esta pessoa morreu 6 anos atrás, em 2010. Então ela poderia ter ido para a escola comigo. Então ele viu as palavras sobre as datas. Eu te perdoo, Celine. Descanse em paz, eu sempre estarei lá para eles. Mas quem é Celine? Rick se perguntou em silêncio. Aquela inscrição parecia ainda mais chamativa do que todo o resto. No entanto, ele sacudiu a sua cabeça e foi para o seu carro determinado a tirar isso de sua mente. Ele foi para casa jogar um pouco de beisebol com seu filho Julian. Durante a semana, ele fez tudo o que fazia tipicamente, mas de alguma forma não conseguiu tirar totalmente de sua mente os pensamentos da lápide. Algo sobre isso era alarmante e ele não tinha ideia do porquê, mas sua intuição nunca falhou e foi isso que fez dele um bom empresário. Rick sabia que tinha que investigar um pouco melhor devido à idade da falecida mulher. Seu primeiro local de investigação foi o seu anuário do ensino médio. Depois que recebeu, ele nunca tinha olhado com atenção na verdade. Ele estava esquecido em alguma caixa antiga no sótão, mas depois de revirar algumas caixas, ele encontrou. Ele foi para o escritório procurar na classe de formados. Era enorme e era uma loucura como ele mal conhecia as crianças com quem estudava. Ele estava prestando atenção agora. O que ele havia descoberto era loucura. Rick focou em uma foto de sua esposa, mas o problema era a pessoa ao lado dela. Era a sua cópia perfeita, Beatrice e Celine. Minha esposa é gêmea e tem uma irmã que eu nunca conheci. Isso é tão estranho. Os gêmeos não são sempre amigáveis? Rick perguntou em voz alta. Espere um minuto. Beatrice e Celine Topstone. O nome da minha esposa é Beatrice, mas por que a inscrição no túmulo diz "Eu te perdoo, Celine"? É um erro? De repente, uma memória surgiu em sua cabeça. Era como se o universo quisesse que ele resolvesse este mistério. 6 anos atrás, sua esposa tinha sido magra e pálida, mas ela magicamente melhorou um dia. Ele ficou feliz que ela estava com sua saúde de volta, mas ela gostava de perfumes diferentes e, de repente, suas conversas fluíam livremente. Ela estava hesitante em tocar nele por um tempo, embora estivesse sempre conectados, mas sua intimidade foi restaurada de alguma forma e foi o melhor momento de suas vidas. Mas por que ele não tinha pensado muito nisso? E como ela de repente se interessou por política, embora ela odiasse, nada disso importava, porque ele estava mais apaixonado por sua esposa do que nunca. Mas e se Rick murmurava sozinho em seu escritório? Bem, o que você está fazendo? Estamos indo sair para jantar com seus pais. Beatrice falou da porta. Ela estava organizando um relógio de pulso e sorrindo para ele. Bem, quem é esta? Rick perguntou com seu rosto revelando confusão e consternação. Do que você está falando? O que é quem? Ela perguntou. No nosso anuário. Quem é Celine? Rick continuou. O corpo de Beatrice ficou rígido e sua expressão pálida. Isso mostrava muito a Rick, que era muito astuto para não notar o que ela hesitou. Aquilo era tudo o que ele precisava para compreender. É você, Celine. O quê? E o homem continuou. Quem está enterrada no cemitério? Ele exigiu por respostas pulando da cadeira e batendo a mão sobre a mesa. Você é minha verdadeira esposa? Beatrice levantou as mãos. Por favor, calma. Eu vou explicar tudo. Por favor, toda a verdade. Sente-se e converse. Eu não vou tolerar nem mesmo mais uma pequena mentira, Beatrice, Celine ou quem quer que você seja.
Rick disse confuso e zangado, sentando-se de volta na poltrona. Vamos começar pelo ensino médio. Ela começou e disse-lhe tudo sobre o baile, o que Celine fez e como ela fugiu naquela noite. Alguns minutos depois, Rick estava mais confuso do que antes. Você é a verdadeira Celine? Por que eu não sabia que você tinha uma irmã gêmea? Isso é uma loucura. Era uma grande escola, mas você tecnicamente se casou com Celine, embora ela tenha mudado legalmente seu nome mais tarde. Mas eu sou a verdadeira Beatrice. Beatrice revelou e o deixou pensar por um segundo. Mas e o nosso filho? A mãe do seu filho está morta, Rick. Quanto mais a história se desenrolava, mais confuso o homem parecia ficar. Eu não entendo. Ele continuou sem derramar nenhuma lágrima. Por quê? Celine me encontrou e me perguntou, implorando. Perguntou se eu não tinha coração. Eu lhe dizia que era uma grande loucura, e eu nunca quis que essa mentira chegasse tão longe. Mas aconteceu porque há 6 anos Celine foi diagnosticada com estágio 4 de câncer de pâncreas. Já não havia mais nada que ela ou os médicos pudessem fazer. Então, ela entrou em contato com nossa avó e implorou a ela que lhe repassasse meu número e, entrando em contato comigo, me implorou para que eu tomasse o lugar dela. Eu disse a ela que como tudo isso era insano e que eu nunca poderia fazer isso, mas ela já estava no limite de sua vida, fragilizada, quebrada, magoada e abandonada, e odiava a ideia de deixar seu filho querido sem sua mãe. Ela chorava histericamente, então eu concordei para acalmá-la. Beatrice explicou. Eu não estava aceitando na realidade. Queria tempo porque estava procurando maneiras de convencê-la a lhe contar a verdade. Mas ela morreu de uma maneira tão repentina e terrível. Então você estava junto com ela? Você trocou de lugar como se fosse um jogo? Disse Rick furioso e com dor. Sim. E eu sinto muito por isso. Mas como eu estava de luto e mantendo o segredo, eu senti por você novamente o que sentia antes. E eu amei tanto Julian e ele se sentia como meu filho. Ela acrescentou enquanto suas lágrimas já caíam. Não, isso é loucura. Como vocês duas poderiam fazer isso? Rick andando agora pela sala de um lado para o outro, confuso nos pensamentos e nos sentimentos. Por quê? Por que você não a enterrou com seu nome verdadeiro? Beatrice é o seu nome legal agora. Ela tinha pegado totalmente esse nome, mas eu decidi adicionar o anterior na inscrição com as palavras que eu não pude lhe dizer enquanto ela estava viva. Beatrice explicou chorando. Ela estava implorando por perdão e implorou-me para salvar sua família. Eu pensei que era melhor manter seu desejo. Eu não posso nem olhar para você. O que eu vou fazer agora? Como vou dizer isso a Julian? Isso é inacreditável. Saia da minha casa e não volte mais. Rick disse em cólera. Eu sei que eu estava errada, mas há algo que eu tenho que te mostrar. Eu não preciso ouvir ou ver mais nada de você. Saia. Ele gritou e Beatrice saiu correndo de seu escritório. Ela pegou o que pôde de seu quarto, mas ali mesmo na cama deles, ela deixou o que ela precisava mostrar-lhe. Era uma carta de Celine com uma verdade e por que ela fez tudo o que fez. Rick viu durante a noite e queria rasgá-la em minúsculos pedaços, mas ele não podia. Ele precisava dizer ao seu filho a verdade, mais tarde por enquanto, pois era inocente e tinha que fingir isso por enquanto. Ele disse a Julian que sua mãe estava deixando a cidade por um tempo, mas ele poderia visitá-la muitas vezes. Depois de alguns meses, Rick não podia fugir de seu amor por Beatrice. Ele pensou em todas as diferenças que ele notou quando elas haviam trocado há 6 anos. A verdade é que ele também havia se apaixonado pela verdadeira Beatrice sem saber que ela era uma pessoa completamente diferente. Tantas perguntas percorriam a sua mente. Como ele poderia conciliar esta enorme mentira? Como ele poderia seguir em frente? Mas a maior questão era como ele ia viver sem Beatrice, a mulher que amava tanto e que percebia que tinha passado a amar muito mais do que ele amava Celine. Essa era uma triste e trágica verdade para admitir, mas era um fato. Beatrice era quem deveria casar-se em primeiro lugar.
Então, ele pediu a ela para se encontrar e foi capaz de perdoá-la, implorando-lhe para voltar para casa. Eles tinham estado juntos por 6 anos. Afinal de contas, ambos visitaram o túmulo de Celine e Rick disse algumas palavras, mas ele também perdoou a falecida irmã gêmea de sua esposa, principalmente porque ela tinha dado a ele seu filho fantástico. Beatrice foi mais feliz do que nunca em poder estar de volta em casa e Julian se alegrou em ver seus pais juntos novamente. Rick escondeu a carta no sótão junto com o anuário enquanto eles pensavam em uma maneira de contar a Julian em algum momento, mas não seria tão cedo. A história vivida por Beatrice e Celine é uma história cheia de reviravoltas e surpresas, não é? É sem dúvidas uma história sensacional. E você, o que achou dela? Conta pra gente a parte que mais lhe chamou a atenção nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!